capítulo 1 de Gênesis, nós vamos ver a criação, Deus criando. Nós sabemos que Gênesis é a criação de Deus e Apocalipse é o final de todas as coisas a qual Deus tem estabelecido para a humanidade. Então nós vemos que no início Deus criou a terra, Deus criou os seres viventes, Deus criou todas as coisas. Então no sexto dia, Deus agora tem um propósito. A Bíblia vem dizer que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. A Bíblia vem dizer que Deus falou: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Façamos está no plural, porque aqui nós vemos que o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porque se nós vemos lá em João, no início, a Bíblia vai dizer que ele era o Verbo e o Verbo estava com Deus. Quem é o Verbo? Jesus. Então nós vemos que aqui está o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então agora façamos o homem. Então Deus vai, desce e faz o homem do pó da terra. Aleluia. E Deus vai e sopra nas narinas do homem, e o homem se torna alma vivente, e Deus o coloca no jardim do Éden. E nós vemos que Deus, perfeito em todas as suas obras, Deus viu que não era bom que o homem ficasse só. Então agora Deus me prepara uma adjuntora, Aleluias, uma companheira, para estar ali juntamente com Adão no jardim. E Deus faz cair sobre Adão um sono. E Deus vai, ele tira uma costela de Eva, de Adão. Deus tira uma costela de Adão, e ali, daquela costela, Deus cria a mulher. E quando Adão ele acorda do seu sono e olha e diz: essa verdadeiramente é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Mas se nós olharmos toda a história, vamos ver que Deus ordenou ao homem para não comer do fruto que estava ali no meio do jardim. E a palavra do Senhor vem a dizer que Eva estava observando aquele fruto. aleluias. E a serpente, a mais astuta de todas as animalias do campo, falou para Eva: por que não come desse fruto? E ela disse, Eva disse: o Senhor diz, se nós comer, certamente morreremos. Mas a serpente, ela diz: certamente não morrerás, mas serás igual a Deus. Então o coração de Eva se encheu naquele momento, e a palavra de Deus diz que ela tomou do fruto e comeu, e levou para o seu marido, e ele também comeu, e ambos abriram-se os olhos. E a Bíblia diz que eles então abriram-se os olhos e viu que estavam nus. E a Bíblia diz que eles se esconderam no jardim. Aleluias. Porque todo dia o Senhor vinha visitar o homem. Todo final de dia o Senhor vinha visitar o homem. E a palavra do Senhor diz que a voz do Senhor clamou no jardim e perguntou: Adão, onde estás? Essa pergunta que Deus estava fazendo, Deus não estava perguntando a Adão aonde ele estava escondido. Deus estava perguntando: Adão, onde tu estás? Deus está dizendo: por que fizeste isto? Glórias a Deus. Por que desobedeceste a ordem que o Senhor havia dado? E Adão disse: estou aqui, Senhor, é a mulher que tu me deste. Quando veio a sentença, cada um se justificaram. Adão justificou que o pecado não era dele, a culpa era a mulher que Deus tinha dado. A mulher
também se justificou dizendo: a culpa é da serpente. Então nós vemos que todo tipo de pecado que às vezes na vida do ser humano acontece, muitas vezes ele quer justificar a si, colocando a culpa em outras pessoas. Aleluia. Então nós vemos que agora a palavra do Senhor vem a dizer que Deus falou: agora o homem é como um de nós. Nós precisamos tirar ele daqui para que não coma da árvore da vida e viva eternamente. Porque até agora o homem tinha comido da árvore do conhecimento. Glórias a Deus. Agora existe uma árvore que é a árvore da vida. Se Adão comer deste fruto, vai viver eternamente. E Deus disse: então precisamos tirar ele daqui. Mas qual o segredo do homem viver eternamente? Não seria melhor o homem viver eternamente? O segredo é o seguinte: se o homem comesse daquela árvore, viveria eternamente em pecado, não teria oportunidade de se redimir, não teria oportunidade de se arrepender, porque Aleluia. se tornaria um homem vivente eternamente em pecado. Mas Deus, Ele já tinha um plano. Deus, Ele não falhou na sua obra. Deus não falhou em criar o homem pecar, porque o plano de Deus maior já estava pronto antes que tudo fosse feito. Glórias a Deus. Qual era o projeto de Deus? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Dizer lá em Apocalipse que o Cordeiro de Deus já estava morto na eternidade, porque Deus já sabia que o homem ia pecar. Glórias a Deus. O inimigo das nossas vidas, a serpente, que vem representar ali é Satanás, porque ele pecou, caiu-se da presença de Deus e não estava satisfeito em ver o homem na presença de Deus. Aleluias. Então agora Deus faz túnica com peles de animal para vestir Adão. Com certeza, túnica de pele de cordeiro, porque se representava já o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glórias a Ao Deus. cobrir o corpo físico de Adão, Deus estava mostrando que o Cordeiro de Deus ia cobrir os nossos pecados. Deus estava mostrando que o Cordeiro de Deus ia morrer pela nossa causa, pelo nosso pecado. Jesus, o Filho de Deus, se encarnou para vir morrer por nossos pecados, para que nós fôssemos perdoados. Glórias a Deus. Então, representando ali o Cordeiro, aquelas vestes que vestiu fisicamente Adão, porque não, o problema agora que Adão, ele se sentiu vergonha. Por quê? Porque o pecado, ele traz a vergonha. Aleluia. O pecado, ele traz a vergonha na vida do ser humano. Então nós vemos que Deus agora coloca o homem para lavrar a terra. O homem que estava no privilégio, o homem que tinha as bênçãos do Senhor, o homem que não tinha pecado, o homem que não tinha ali o sofrimento, agora é tirado do jardim para fora. E a Bíblia veio dizer: maldita é a terra por causa do homem. Então nós vemos que a partir desse dia uma maldição caiu sobre a terra. Uma maldição veio sobre a terra, que a palavra do Senhor vai dizer que agora nasceu cardos, espinho sobre a terra. Aleluias. Que vem a representar o sofrimento. A causa do sofrimento da humanidade sobre a face da terra não está em Deus.
Às vezes encontramos muitas pessoas que questionam e diz: por que Deus é tão bom e eu sofro tanto? Por que Deus diz que Deus é bom e as pessoas estão sofrendo? Não tem nada a ver com Deus, é a desobediência do homem que causou o sofrimento. Aleluias. Mas nós sabemos que esse sofrimento aqui, ele é passageiro. Esse sofrimento aqui é curto prazo. Esse sofrimento, independente da nossa fé ou daqueles que não têm fé, todos estão sujeitos. Todos agora estão sujeitos. Todos agora estão sujeitos ao sofrimento. Porque agora o Adão que não sentia frio, agora ele vai sentir frio. O Adão que não tinha medo, agora está com medo. O Adão agora, ele vai sentir a necessidade de trabalhar para sobreviver do suor, do cansaço, da fadiga do dia, do calor, do frio, da chuva, do vento. Porque o pecado, ele trouxe essas consequências. Mas a boa notícia que nós temos, que Jesus, o segundo Adão, é perfeito. Glórias a Deus. O segundo Adão que representa Jesus é perfeito. Por que o segundo Adão? Porque ele veio também em carne. Jesus, ele veio em carne. Jesus, ele deixou, a Bíblia diz, toda a sua glória no céu. Se despiu de toda a sua glória e veio e se tornou humano. Habitou entre nós através do Espírito Santo no ventre de Maria. No ventre de Maria, porque foi gerado pelo Espírito Santo, não pela uma geração humana, mas pelo próprio Espírito de Deus. Aleluias. O Deus Santo se torna um Deus encarnado e vem para quê? Para trazer a solução. Por quê? Porque não havia outro meio. A Bíblia diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Então o meio agora do perdão dos nossos pecados é através do Filho de Deus. Porque glórias toda a representação do Velho Testamento, quando nós vemos ali os homens, sacerdotes, trazendo ali as suas ofertas, o seu sacrifício perante o Senhor, de derramamento de sangue de animais para a purificação do pecado. Mas isso era só representativo, porque não conseguia purificar o homem. Não conseguia purificar o homem, mas o sangue de Jesus, a Bíblia diz que ele nos purifica de todo o pecado. Glórias a Deus. É só o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Então agora, este homem que caiu, agora ele precisa novamente entregar sua vida, confiar através do sacrifício de Jesus. É por isso que Jesus, ele morreu pela minha causa, por sua causa, pela nossa culpa, pelo nosso pecado, pelo pecado da humanidade, para que em Jesus nós tenhamos vida e vida eterna. Agora vamos ver aqui a causa do homem não poder ficar no jardim e viver eternamente. Mas agora nós vemos aqui que nós temos a oportunidade da vida eterna. Aleluia. Da vida eterna com Deus. Porque o homem não comeu do fruto da árvore da vida para viver eternamente. Mas agora sim, nós estamos na presença do Senhor, que dá a vida eterna. Aleluia. A todos os homens, a todos aqueles que o receber, a todos aqueles que o aceitar, a todos aqueles que viver pela sua palavra, a todos aqueles que crê que só o nome de Jesus Cristo tem o poder para nos redimir, só o sangue de Jesus que tem o poder para nos redimir dos nossos pecados. Glórias a Deus. Aleluia. Então agora Jesus vem representar esta árvore da vida. Jesus agora ele é a água da vida, ele é o pão da vida. É através dele que agora nós
temos a oportunidade. Por quê? Porque se morrermos em nossos pecados, viveremos eternamente sem Deus. Mas se morrermos na presença do Senhor, viveremos eternamente com o Senhor. Glórias a Deus. Se o homem come do fruto da árvore da vida, ali ele morreria eternamente em pecado. Mas como não comeu do fruto da árvore da vida, porque Deus não deixou o homem no jardim, por essa causa precisamos tirar. Por quê? Porque Deus já tinha um plano. Aleluias. Porque Deus não faz nada antes de ver o fim. Se alguém pensa que Deus criou um mundo aleatório, está enganado. Deus não cria nada aleatório. Deus não vai fazer nada aleatoriamente. Não. Deus ele já fez o começo, mas antes ele já tinha feito o final. Glórias a Deus. Antes de nós nascermos, o Senhor conhece a nossa história. Antes de nós sermos gerados em forma no ventre da nossa mãe, a palavra de Deus diz que o Senhor já nos conhecia. Glórias a Deus. Está vendo que Deus lindo e maravilhoso é esse? Antes de nós existíssemos, Ele já nos via. Porque diante de Deus não existe nada inexistente. O ser humano que vai nascer daqui não sei quantos anos, Deus já o conhece porque ele vem de Deus. Glórias a Deus. E se nós viemos de Deus, precisamos voltar para Deus. Agora o homem foi ordenado que do pó veio o homem e ao pó tornará. Aleluias. Morremos por causa da desobediência. Por causa da desobediência entrou a morte. O pecado trouxe a morte. Aleluia. Trouxe a morte física e a morte espiritual se nós não colocarmos a nossa vida na presença de Deus. Então agora nós vemos qual a causa de adoecer, qual a causa de nós envelhecer, qual a causa de nós do pó veio e ao pó torna. Glórias a Deus. Por causa da desobediência. Pode ser o homem mais santo, a mulher mais santa da terra, ele vai passar por esse processo. Ele pode passar por sofrimentos e dores. Isso não quer dizer que ele não é um salvo. Porque Aleluia. A salvação não nos tira de passar por situações. Então, a diferença é, precisamos viver em santidade para quando terminarmos esta vida, entraremos na vida eterna. Glórias a Porque Deus. esta vida aqui é um ciclo muito rápido, passageiro. Nós nascemos ontem e hoje nós já estamos caminhando para o ciclo final da nossa vida terrena. Então precisamos de viver a eternidade, que é aonde a Bíblia diz: não haverá dor, não haverá choro, não haverá pranto, não haverá tristeza, ali há só alegria. A palavra de Deus vem dizer que não subiu ao pensamento, ao coração do homem o que Deus tem preparado, e nem olho viu aquilo que Deus tem para nós. Glórias a Deus. Por mais belo que nós pensarmos e imaginarmos no céu, a nossa pequenez, a nossa mente curta não consegue atingir o que Deus preparou para nós. Aleluia. Por mais que o lugar mais belo nessa terra que nós olhar, não se compara com aquilo que Deus tem para nós. Glórias a Deus. Não se compara, porque ali não há fadiga, não há choro, não há dor, não há luto, não há enterro, não há velório, não há nada. Ali só há alegria. Ali não envelheceremos, ali não cansarão, ali não fadigarão. Glórias a Deus, aleluia. Com o Senhor, e a promessa maior que Jesus ele fez, que aonde eu estiver, vós estarás também. Glórias a Deus. Aonde o Senhor estiver. Então nós vemos que há um mistério muito grande nisso aí, que não dá nem para nós entrar nesse detalhe. Então nós vemos que não é apenas o céu, porque a Bíblia vem falar de céus, plural. Então nós vemos que a Bíblia vem falar que criou o Senhor Deus os céus. Não é só o céu, é os céus. Então Deus tem coisa muito mais para nós do que nós imaginamos ou pensamos. Nos mistérios de Deus ninguém consegue desvendar. Glórias Mas a Deus. o importante é nós entendermos o que
Jesus ele veio, deu a vida para nos trazer vida, e através disso, arrependimento dos nossos pecados e viver uma vida santa, caminhando na presença do Senhor até tornar perfeito como Ele é, diz a palavra do Senhor. Assim nós vamos caminhando até tornar como Ele é. Glórias a Deus, aleluias. É a palavra do nosso Deus. Que Deus possa abençoar todos, o Espírito Santo possa continuar falando nos vossos corações e que possamos cada dia mais aprender da palavra do Senhor. Aleluias. Nesse momento quero